Então, um circuito combinacional, ele é um circuito no qual as saídas dependem apenas das entradas atuais. Tá? Então, todos os circuitos que nós estudamos até agora, somadores, decodificadores, multiplexadores, comparadores, né? Aqueles circuitos construídos com soma de produtos, construídos com produto de soma, todos eles são combinacionais. Quando há uma alteração na entrada, essa alteração vai se propagar depois de um certo tempo, né, que é o tempo do atraso de propagação, e vai alterar a saída. Então, esses circuitos eles são muito úteis, só que eles têm algumas limitações. Diferentemente dos circuitos combinacionais, nós temos os circuitos sequenciais, que são circuitos que possuem memória. O que é que significa possuir memória? Significa que a saída ou as saídas dependem dos valores atuais das entradas, bem como do estado armazenado no circuito. E esse estado armazenado, ele depende dos valores passados, por isso que ele tem memória. Vamos dar aqui alguns exemplos de circuitos sequenciais. Então, um exemplo seria um somador serial, um contador módulo N e um detector de sequência. Vamos ver aqui esses exemplos, tá? Então aqui eu tenho um diagrama que representa um somador serial. Então, um somador serial, como é que ele funciona? Eu vou receber aqui nas minhas entradas A e B os bits de forma serial que eu quero somar. Eu vou ter aqui uma parte lógica, né, que vai fazer a soma, né, do bit A com o bit B, mais o carry anterior. E aqui eu vou ter a minha saída também serial, S, e o carry que é gerado. E aqui eu tenho um elemento de memória, que ele guarda o carry anterior para poder ser somado com os valores de A e B. Então isso aqui seria a representação de um circuito somador serial. Vai fazer a soma de dois números, A e B, só que ele vai somar bit a bit de forma serial, diferentemente do somador paralelo que nós estudamos lá em circuitos aritméticos. Então vocês estão percebendo aqui que existe uma estrutura que vai se repetir em circuitos sequenciais, é que eu sempre vou ter uma parte do meu circuito vai ter uma lógica combinacional e a outra parte vai ter o elemento de memória, o elemento de estado. Então vamos ver aqui o nosso contador. Então eu tenho aqui no meu contador a entrada, eu tenho os pulsos, né? Seria um sinal de clock que vai me dando pulsos para eu poder alterar o estado do meu circuito. Eu tenho uma lógica combinacional que vai determinar qual é o próximo estado, que vai gerar aqui para a saída. E aí parte dessa lógica vai ser guardado na memória. E essa memória vai armazenar a contagem atual, que vai ser uma entrada para a minha lógica combinacional para poder determinar a sequência de bits que eu quero contar. Aí, novamente, nós temos dois elementos, um elemento combinacional com um elemento de memória. E o nosso último exemplo é um detector de sequência. O que é um detector de sequência? Imagine que eu quero um circuito que ele detecte, eu tenho uma entrada serial aqui e uma saída. E sempre que tiver uma sequência determinada de bits, a minha saída vai para 1. Então, por exemplo, eu quero receber uma sequência de bits, um stream de bits. E sempre que eu receber a sequência 1, 0, 1, eu quero que a minha saída vá para 1. Isso é um detector de sequência. Tá? Então, para fazer esse detector de sequência, eu vou ter aqui uma parte combinacional e eu vou ter um elemento de memória, que vai estar armazenando os três últimos valores para saber, né, para poder fazer essa comparação se eu conseguir atingir a sequência que eu estou interessado. Então, esses três exemplos são três exemplos de circuitos sequenciais, circuitos que possuem memória, de tal forma que a saída depende do estado das entradas, estado atual, bem como do estado armazenado no elemento de memória.